E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Gantz e hoje nós vamos começar mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História, ok? A nossa aula de hoje é sobre Revolução Russa. A Revolução Russa é um conteúdo muito grande e nós vamos dividir ele, ok? Hoje a nossa aula é sobre os antecedentes da Revolução Russa. Mas o que são antecedentes? Antecedentes são o contexto e os fatores que antecedem, ou seja, que são antes da Revolução propriamente dita. A gente saber como é que estava a Rússia, quais são os problemas que ela tinha, quais são as forças que estão tentando ganhar poder, né, nesse contexto no início do século XX. Feito? Bom, o que nós vamos saber? Primeiro, os principais pontos da Revolução Russa, ok? Ela vai ocorrer no Império Russo em 1917. Ela vai ser formada por 3 revoluções, e aí não são pedaços da revolta, tá, gente? Não é assim, então ela é dividida em 3, não. A gente tá falando que todo o contexto, tudo que vai se tornar a Revolução Russa, ela não acontece somente em 1917. Ela é uma associação de fatos que vai culminar em 1917. Mas são revoltas que ocorrem desde 1905. Então, desde 1905 já existe um problema muito grande na Rússia, de uma exploração grande da mão de obra, de uma exploração grande do trabalhador, né? E aí, em 1917 vai culminar. Só que em 1917 nós temos duas revoltas que vão gerar a revolução em si. A revolução que nós falamos, ela é a de outubro, tá? Que é a Revolução Russa em si, quando a gente ensina, né? Quando a gente fala. Só que ela é a culminância, ela fecha nesse outubro de 1917, mas são insatisfações da população desde 1905. Bom, também é a Revolução Russa que vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que nós vimos na aula passada. Ela vai instaurar o socialismo como sistema político. É a primeira vez no mundo que nós vamos ter a experiência socialista. Feito? E vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que depois nós vamos ver. Bom, então a nossa primeira parte do que antecede a Revolução é que forma de governo existia na Rússia durante o período que vai se dar a Revolução e até antes dele, né? Essa forma de governo é o czarismo. Czarismo é um termo utilizado para o absolutismo monárquico na Rússia, ok? Porque na Rússia o imperador era chamado de czar, que vem de César, lá dos romanos, tá? Então o czar, ele é um rei absoluto com poderes totais que governa a política, a economia e que passa de forma hereditária esse governo, né? Então o modelo absolutista russo, ele vai ser baseado nisso. E a dinastia que estava no poder nesse início do século XX é a dinastia Romanov, que estava no poder desde o século XII. Aqui está o Nicolau II, que é o Nicolau Romanov, a esposa dele, Alexandra, o filho herdeiro, Alexei, tá? E as filhas do imperador, ok? Por que tu falasse as filhas do imperador? Porque eu não me lembro o nome de todas, obviamente, né? E infelizmente a gente está num sistema patriarcal de monarquia absolutista, onde importa tu teres um herdeiro homem para assumir o poder no trono, tá? Bom, como é que era a sociedade? Tu tem o czar e a família no topo, tu tens a nobreza, a alta burguesia, a baixa burguesia, então os grandes comerciantes, os baixos comerciantes, os assalariados, que são os operários das fábricas, que recebem salário, né, a mão de obra urbana, e os camponeses, que são de 80% a 85% da população na Rússia czarista do início do século XX, tá? Aqui nós temos também a foto do Rasputin. Rasputin foi um monge que aquele menino, vamos voltar, o Alexei, ele nasceu com hemofilia. O que é hemofilia? É uma doença que tem uma dificuldade de coagulação no sangue,
né? Então se tu tem um corte, não vai coagular o sangue e fechar aquela ferida agora, então tu vai ficar sangrando, e aí o risco de hemorragia é muito grande. E como ele é o único herdeiro do trono, podem ver que eles têm muitas filhas mulheres, muitas filhas mais velhas, ó, do que o Alexei. O que vai acontecer? O casal imperial fica sempre num desespero com a saúde desse herdeiro masculino, né? E aí vão encontrar o Rasputin, que vai ser Grigori Rasputin, um monge russo, que vai ser famoso pelas suas habilidades de cura, suas habilidades de acalmar as pessoas, de conseguir criar um vínculo e acalmar. No momento que ele acalma o Alexei, diminui a hemorragia. No momento que ele acalma a mãe, a imperatriz, a czarina, né, ela vai começar a gostar muito dessa relação. Só que ele é um monge fanático. E aí toda a família imperial vai começar a ter esse fanatismo, e a própria nobreza russa também, né? E aí é um problema porque essa família real, ela começa a se isolar, porque ninguém pode saber que o filho tem um problema, senão um herdeiro fraco já para o império, né? Então o Rasputin vai ter uma grande força no mundo czarista, tá? A sociedade e a economia, então, czarista. A Rússia, como eu disse, era extremamente agrária. De 80% a 85% da população vivia no campo. Essa população que vive no campo, ela ainda vive presa a algumas regras do tempo feudal, seja em relação à servidão, que vai ser abolida em 1861. Podem ver, ó, que é em meados do século XX. Quando a gente fala de século XX, a gente está falando aí de 1901 em diante, né? Então tu pode ver aqui, ó, que tu tens bem próximo, é século XIX aqui. Tu ainda tem relações servis que são lá da Idade Média, que acabou no século XV, né? Então olha a diferença aí, tu tem 400 anos de servidão, sendo que já não existe mais Idade Média, né? E os privilégios que ainda são dos tempos feudais. Que tipo de privilégios? Privilégios que a nobreza vai ter frente ao resto da população, né? O grande latifúndio vai ser a propriedade rural da Rússia czarista, né? A mão de obra vai ser a camponesa, e esse trabalho camponês vai ser explorado de uma forma enorme, né? Os camponeses vão ser chamados de mujiks, e eles vão sofrer essa exploração, vão ter crises de fome devido às más colheitas que tu tem, cíclicos, né? Momentos onde tu tem de mudança climática que gera má colheita, e também vários momentos de guerra onde o governo retira alimento da população para mandar para os soldados na guerra. Bom, a industrialização tardia da Rússia também é um antecedente dessa revolução. Por quê? Porque a Rússia é extremamente agrária, e aí o czar vai tentar fazer uma industrialização. Como? Com financiamento de outros países, né? Não do país, do governo em si, mas de capitalistas desses países, principalmente franceses, alemães e belgas, né? Então o governo czarista ainda vai dever para capitalistas de outros países, né? Vai ter investimento estrangeiro na sua industrialização. Os centros urbanos onde vão ser centradas esse financiamento, essa construção da indústria russa, vai ser Kiev, São Petersburgo, Moscou e Odessa, tá? Nessas três cidades aqui que a gente vai ver que também vai acontecer as maiores greves, né? Porque tem maior número de operários. As péssimas condições nas fábricas também vão ser um problema. Por quê? Porque os salários são péssimos, as jornadas de trabalho são enormes, passando de 12 horas de trabalho por dia. Tu tens maus tratos aos funcionários e punições, sendo até punições físicas, né? E a alimentação do operário, a escola para o filho do operário e a moradia do operário vão ser precárias. Então, quer dizer, no campo tu vive explorado passando fome, na cidade tu vive explorado passando fome. Não muda muito, né? Mesmo com uma tentativa de industrialização, uma tentativa de modernização. Bom, então a oposição política que vai existir contra o czar, né? Uma oposição ao czar, na realidade,
né? Bom, tu tens então a influência das ideias anarquistas, tá? E as ideias socialistas nos operários, né? Tu vais ter uma mão de obra operária que vai migrar da Alemanha às vezes, né? E vai ir para a indústria russa também. E aí esses operários vão trazer consigo as ideias anarquistas e socialistas, que são de organização dos trabalhadores, de melhores condições, de direitos, né, de igualdade, de não ter exploração da mão de obra, de tu não teres a propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? A própria fábrica, né? E aí tu vais ter esse caráter marxista dos socialistas, porque vai ser o socialismo alemão que vai predominar, né? Baseado nas ideias de Karl Marx, que vai nascer, vai ser dentro desse século XIX aqui, ó. Vai nascer em 1818, morrer em 1883, tá? Em 1898, então, vai ser fundado, dentro ainda do século XIX, ó, vocês podem ver que a gente nem tá perto daquelas revoltas de 1905 ainda, né? A gente tá perto, obviamente, mas a gente não tá nos anos, né, dessas revoltas. Vai ser formado o Partido Operário Social Democrata. Esse partido, ele vai ser fundado e ser, qual é a palavra melhor? Desativado, né? Ele vai ser fundado e desativado no mesmo ano, esse ano aqui de 1898. Por quê? Porque ele vai ser perseguido pelo czar. Só que ele não é desativado de parar de existir, ele é desativado na Rússia, mas ele vai continuar mantendo congressos em outros países. Então ele vai ser o Partido Operário Social Democrata Russo, mas ele vai participar de congressos dos partidos sociais democratas dos operários, né? O que vai acontecer? Esse partido, ele vai possibilitar que surjam os movimentos e os partidos que vão culminar na Revolução de 1917. Outro partido que vai existir nessa época é o Socialista Revolucionário, que é um partido com base na força de trabalho camponesa, né, nos camponeses. Aqui principalmente nos operários, aqui no Socialista Revolucionário com base camponesa. Bom, passando deles, esse Partido Operário Social-Democrata, ele vai se dividir em duas vertentes, os bolcheviques e os mencheviques, né? Num congresso feito em 1903, na Bélgica, vai acontecer o quê? Tu vais ter uma divergência entre as lideranças dentro do partido, né? No quesito de como que a gente vai fazer a revolução. E a partir dessas divergências vai se formar esses dois nomes, bolchevique e menchevique, ok? Bolchevique significa maioria, menchevique minoria. Então a maioria e a minoria que estavam neste congresso, tá? Só que tem um porém aí, os mencheviques, eles são maioria, eles eram maioria no Partido Operário Social Democrata. Só que, como os mencheviques não acreditavam, tá aqui ó, que o filiado devia ser obrigado a participar das ações dos partidos, o que vai acontecer? Vai ir pouca gente dos mencheviques, que ainda não se chamam mencheviques, né, mas poucas das pessoas que têm esse tipo de ideia, né, no Congresso, enquanto que as pessoas que tinham esse tipo de ideia aqui iam em peso, porque elas acreditavam ainda que o filiado ao partido tinha que ter a obrigação de participar das ações. Por isso que eles ficaram com o nome de bolchevique, de maioria, porque no Congresso eles eram maioria, mas não necessariamente no Partido Operário eles fossem maioria. Vocês entendem? A partir daí nós vamos ter essas duas vertentes dentro do Partido Operário, tá? O que os bolcheviques então vão defender? O líder deles vai ser o Vladimir Lenin. Vão defender um partido centralizado, formado por revolucionários profissionais, com rígida disciplina, e o poder seria conquistado a partir da luta revolucionária. O poder onde? Na Rússia. Seria conquistado a partir da luta revolucionária. E as obrigações, era obrigado o filiado a participar das ações do partido. Os mencheviques, que ficaram, o nome significa minoria, né?
O líder deles vai ser o Julius Martov. Vão defender que o partido fosse aberto e com grande quantidade das massas populares, tá? Que o poder fosse conquistado fazendo aliança com a burguesia liberal russa, então os operários, os camponeses e a burguesia liberal russa contra o czar, né? E os filiados seriam desobrigados de participar das atividades partidárias. O que é desobrigado? Eu posso participar, mas eu não preciso, não sou obrigado, né? E em 1912, os bolcheviques vão formar um partido próprio, que aí vai ser o Partido Bolchevique, tá? Os conflitos, então, dessa época. 1904 a 1905, nós temos a guerra russo-japonesa. Então, os russos e os japoneses lutaram numa guerra por um ano, disputando a Manchúria, que fica na China, Port Arthur, que é um porto russo que ficava na China também, tá? E a Coreia. Nessa guerra, a Rússia perdeu. Então, toda vez que tu tem uma guerra, tu tens um deslocamento de dinheiro para a guerra, tu tens um deslocamento de comida para a guerra. Quando tu perde uma guerra, tu tens que pagar uma indenização, normalmente, ou tu perde territórios, né? Então, a Rússia saiu fragilizada dessa guerra. Fragilizada, em 1905, tu tens revoltas e greves. Por quê? Por causa dessa situação toda. Tu tens colheitas ruins, tu tens insatisfação dos operários, tu tens uma situação precária de exploração, tanto da mão de obra camponesa quanto da mão de obra do trabalhador, do operário, né, do trabalhador urbano, e ainda tens um conflito onde tu sai derrotado. Isso tudo gera revoltas e greves. Só que nós vamos ter essas 3 revoltas e greves aqui. Vai ter o Domingo Sangrento, que nós vamos ver especificamente, a revolta de Potkin e a greve geral, ok? E em 1914, a Rússia entra na guerra, mas ela entra numa guerra sem ela ter resolvido esses problemas todos. Então, é um bolo, vocês entendem? Uma coisa em cima da outra. Era impossível que alguma coisa não fosse feita pelos trabalhadores, pela população pobre. É exploração em cima de exploração. Tu precisas ser uma esqueci o nome que se dá isso, mas fazer uma jogadinha. Tens que dar um pouco para poder tirar um pouco, né? É uma população que constantemente é retirado, ela tende a se revoltar, porque ou eu vou morrer de fome, ou eu vou morrer em alguma guerra que tu queres. Então, qual é a minha esperança? Eu não tenho esperança de vida. Tu vais me dizer que tu vais me matar se eu me colocar contra o governo, mas tu já me mata. Tu me mata de fome e me mata em guerra. Qual é a diferença, né? Então, é essa jogada que existe. Bom, o Domingo Sangrento, então. O Domingo Sangrento vai ser, da revolta daquela derrota, né, que vai existir da guerra russo-japonesa, né, vai agravar a situação, que já é uma situação de baixos salários e de fome, de uma exploração grande, e aí tu vai ter 200 mil operários entrando em greve. Em São Petersburgo. São Petersburgo era o local onde ficava o Palácio de Inverno do czar, né? E aí o que essa população acha? Essa população acha, quando tu tem um absolutismo monárquico, tu tens o rei sendo um enviado de Deus, né? O rei está ali porque Deus quis que ele estivesse. Então, a população acreditava que o rei, que o czar, ele não conhecia a situação de miserabilidade da população, porque se ele conhecesse, ele ia intervir, ele não ia deixar o seu povo passar fome. Eles acreditavam que a nobreza era corrupta e que não chegava as reivindicações da camada baixa ao czar, né? E aí o que eles vão fazer? Eles vão marchar pacificamente, cantando cânticos religiosos, com cartazes de santos, falando frases de apoio ao czar, né, até o Palácio de Inverno do czar, para pedir melhorias, para dizer para ele, olha, não estão te contando, mas a gente está passando fome. O que acontece? A polícia czarista, o exército, né, vai metralhar essa população. Então vai abrir fogo contra uma população que está desarmada e caminhando pacificamente, fazendo uma manifestação pacífica, né? Por isso Domingo Sangrento, né? Porque é um massacre, né? Tu vais ter
cerca de 100 mortos e milhares de feridos nessa manifestação. A população vai pedir pão e paz só. Então é comida e não entrar em guerra, só isso, né? O exército vai disparar contra a população e aí nós vamos ter esse momento aqui. Isso daqui é em 1905, não coloquei, estava no slide passado. A revolta de Potemkin. Potemkin é um encouraçado russo, é um tipo de navio, tá, que os russos tinham, e a tripulação do encouraçado é que vai fazer a revolta. A tripulação vai exigir, né, entre as reivindicações estava que eles estavam querendo melhor alimentação, melhores condições de trabalho nos navios de guerra, né, e tu vais ter também uma promoção por mérito, né. Também vai ser uma revolta que vai ser abafada de forma violenta pelo czar. A greve geral vai ser a partir do Domingo Sangrento. O que vai acontecer? Bom, então o czar sabe o que está acontecendo, ele tá nem aí para a população, né? Então agora é a gente por a gente mesmo. E aí tu vai começar um movimento de greve em todo o país, né? Principalmente naquelas cidades industriais que a gente tinha visto ali. Os operários vão criar os sovietes, e aí daí que depois, presta atenção, a gente está em 1905 aqui, depois o nome que vai se dar para o Império Russo depois da Revolução é o que? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá aqui da onde é os soviéticos, de sovietes. Os sovietes vão se transformar ao longo dos anos, tá? Mas eles iniciam em 1905 dessa forma aqui. Eles iniciam sendo conselhos de trabalhadores, né? Então são conselhos formados por trabalhadores que são eleitos pelos seus próprios pares, então pelos seus colegas. Então entre os trabalhadores são eleitos um número X de trabalhadores que vão ser o conselho soviético, vai ser o soviete, né? O soviete tem que função? Tem função de manter operários, soldados, camponeses informados sobre a situação política. E caso a situação se agrave, ele que inicia, ele que mexe, né, nas bases desses grupos sociais e organiza os movimentos de manifestação, de greve que surjam, né? Os sovietes, eles não têm mandato fixo. Então, quem participa do conselho não tem mandato fixo. O conselho pode ser dissolvido a qualquer momento ou pode durar o tempo que precisar, né? A reação, então, do czar. Nós vimos todas essas revoltas, né? Esses probleminhas aí no início do século XX, em 1905, mais precisamente. Qual é a reação do czar? O czar, ele vai ser tão pressionado que ele vai convocar a Duma. A Duma é um nome que se dá para o parlamento russo. Parlamento é quando tu tens um grupo de políticos que vão legislar, vão propor leis, vão votar leis, né? E depois vão levar para apreciação do czar. Quando tem um governo absolutista, tu não tens parlamento, mas quando o governo absolutista começa a se abrir, ou seja, ele começa a ceder um pouco de poder, tu tens uma constituição e um parlamento, que seria passando de um governo absolutista para uma monarquia parlamentarista. Então é essa bandeira que o Nicolau II levanta. Bom, quem sabe eu não seja tão autoritário, vamos começar a discutir então quais são as propostas de vocês. E aí tu vai ter um parlamento. Só que o que acontece? Conforme ele convoca essa Duma e também acena com a possibilidade de uma constituição, os movimentos reivindicatórios, que são aquelas greves, os sovietes, os camponeses se organizando, eles recuam. Bom, então o czar vai ceder um pouco de poder, a gente vai poder conversar, então não precisa ter essa população na rua. Quando os movimentos recuam, o czar se torna mais autoritário. Tipo assim, era só pra vocês ficarem quietos, agora eu vou mandar, quem manda aqui sou eu, né? E aí ele vai desfazer a Duma, tá? Então desfaz o parlamento. A Primeira Guerra Mundial, ela vai acontecer em 1914, como a gente viu, né? Vai iniciar. A Rússia entra na guerra ao lado da Sérvia, para vocês lembrarem, mas ela entra numa guerra sem ter resolvido nada do que a gente está vendo ali. Nada. Ele simplesmente se tornou autoritário de novo, a população se desorganizou, os trabalhadores e os operários, né, se desorganizaram, mas mesmo assim o czar não vai estar... Parece que ele estava fora da realidade, que ele não estava conseguindo entender
entender as forças políticas que estavam ocorrendo naquela época ali, que iam gerar a queda dele depois, né? O que acontece? Ele poderia se manter no poder, desde que ele cedesse um pouco de poder para a população, né? Fizesse algumas concessões, só que não vai acontecer isso. E aí em 1917, tu vai ter as duas revoluções, a de fevereiro e a de outubro, a Rússia vai sair da guerra e tu vais ter o Nicolau sendo morto e toda a sua família também pelos bolcheviques que vão tomar o poder. E aí tu vais ter realmente a Revolução Russa, tá? Bom, a nossa próxima aula então, gente, é de Revolução Russa, a segunda parte, que são essas duas revoluções. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Beijão.